Hoje, 22 de julho de 2020, cá estou eu com meus 77 anos, vivendo e gostando de viver. E hoje eu quero ler um texto que está lá no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12. E esse texto fala de uma maratona que todos nós devemos correr, porque quem corre cedo alcança a sua linha de chegada. E diz aqui, devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Aí o capítulo 12 de Hebreus diz: portanto também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estando assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para não vos fatigueis desmanhando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecido da exortação que, como filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Como filhos de Deus, estamos nessa maratona e temos diante de nós uma grande testemunha. Devemos nos lembrar que no capítulo 11 de Hebreus, nós temos a galeria dos heróis da fé. Ele é um exemplo para todos nós que estamos vivendo de maneira intensa essa maratona da vida cristã. São dificuldades, são problemas, são percalços, são os óbices da caminhada que às vezes nos aparecem. Mas uma coisa importante é que o Emmanuel, o Deus conosco, está conosco, nos ajudando, nos auxiliando em todo esse percurso da nossa longa caminhada. A vida é um conto ligeiro. 77 anos passou rápido demais. E eu me lembro e guardo no relicário do meu coração o dia 4 de abril de 1965. Quando eu dei a largada da minha maratona de vida cristã. Foi lá na Igreja Batista de Acari, na rua Ipuera 242. Naquela noite, Deus falou comigo. Naquela noite, Deus se posicionou na minha vida. E eu recebi aquele recado, aquela comunicação, aquele e-mail poderoso. E a partir daquele dia, a minha vida mudou completamente. A lagarta se transformou num casulo e depois de um casulo se transformou numa borboleta. E ao longo desses 50 anos de vida cristã, nós temos nos tornado vencedores e vitoriosos em muitas áreas. Reconheço que às vezes o pecado que nos rodeia, que nos assedia, nos leva ao chão. Mas a palavra de Deus diz que o justo cai 7 vezes e o Senhor o levanta. E ele toca a correr a maratona da sua existência, mantendo os seus olhos
sua visão fixa no autor e consumador de nossa salvação, que é Cristo Jesus. Meus amados, se as provações vêm, se as correções vêm, nós precisamos compreender que nós agora, na condição, na qualidade de filhos de Deus, nós temos dificuldades e problemas na vida cristã. Mas com a correção, nós temos aquela mão poderosa que nos sustenta. Nós temos aquela mão poderosa que nos dá ânimo. Nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, que veio para ficar e ficar conosco para sempre. E é Ele que nos convence dos nossos pecados, de nossas iniquidades. É Ele que nos revela a misericórdia de Deus e a sua graça, que tem possibilidade de dar-nos condições de continuarmos a nossa jornada. Eu quero agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Eu me lembro que nos idos de 1983 a 86, lá em Belém do Pará, eu tive uma crise renal. E nessa crise renal foi tirado um cálculo. Depois de ter sido tirado esse cálculo, depois, para fazer uma vistoria naquilo que tinha acontecido, eu fui contaminado com pseudomonas hospitalar. E essas pseudomonas quase me levaram a óbito. Foram 20 anos de luta. Mas eu agradeço ao infectologista e também ao meu Deus, porque foi o Dr. Kleber aqui em Natal, que disse para mim: ou as pseudomonas te matam ou eu mato as pseudomonas. E, graças a Deus, eu estou contando a história. Nós vencemos. Essa manifestação da dificuldade, das provações, fazem parte da nossa maratona de vida cristã. Eu me lembro que faz parte dessa maratona da vida cristã quando nós éramos missionários lá em Carolina, no Maranhão, e estávamos lá no Instituto de Carolina, Instituto Bíblico de Carolina, e o que aconteceu? Eu saía no sábado levando os seminaristas para pregar em diversas igrejas que não tinham pastores. E na segunda-feira nós retornávamos de volta. E numa dessas viagens, eu tombei com o meu jipe. E tombei com o jipe no sábado e só vim acordar na segunda-feira no hospital, com a clavícula quebrada, biselada. E Deus foi misericordioso, porque estou contando a história. E graças a Deus que aqueles 5 seminaristas que estavam ali no nosso jipe, não aconteceu nada com eles. Por quê? Porque Deus foi misericordioso. E eu me lembro de alguns desses seminaristas, o Nazaré, o Francisco e quem mais? São pastores hoje que atuam naquela região do Goiás e do Maranhão. Deus foi misericordioso. Faz parte da maratona que nós corremos na vida cristã. Esses percalços, essas dificuldades, esses problemas. E nós então precisamos manter a nossa visão no autor e consumador de nossa salvação. Olha, Jesus curou tantas pessoas. Foram cegos, foram paralíticos, foram leprosos. E, no entanto, aquela multidão, naquela decisão tão importante, eles, em vez de escolherem Jesus, o Nazareno, escolheram Barrabás. Mas olha, Jesus não titubeou, ele continuou firme no propósito dele de morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. É como diz a palavra de Deus aqui no livro de Hebreus. Ele suportou tudo aquilo porque ele tinha um propósito, porque ele tinha um objetivo. E o objetivo era nos salvar. E ele só poderia nos salvar através da morte na cruz do Calvário, para que se cumprisse aquela profecia que está lá no Salmo 22, Salmo de Davi, que dizia que
o Cordeiro de Deus teria suas mãos perfuradas por cravos e por seus pés, e ele morreria pelos nossos pecados. Maratona da vida cristã é muito difícil, mas nós temos que manter os nossos olhos, a nossa retentiva no autor e consumador de nossa salvação, para nós não desistirmos da mesma. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, diz lá no livro de Apocalipse. E nós não podemos simplesmente abandonar essa maratona em busca de um atalho, em busca de algum conforto, algum bem-estar. Aqueles que são chamados para a obra do Senhor devem se dedicar a esta obra com afinco, com decisão, com coragem, para que possam chegar a bom termo. A palavra de Deus diz que não é o começo que é importante. O importante é a chegada lá no final da maratona. É a maneira como você acaba a sua vida. E é isso que eu quero agradecer a Deus. 77 anos, estou acabando essa carreira como se estivesse começando. A minha chegada ainda está longe, um pouco longe, mas eu estou firme, segundo as minhas forças, segundo as minhas energias, ainda estou firme, mantendo meus olhos no autor e consumador da minha eterna salvação, afirmado, alicerçado na palavra de Deus, eterna e imutável, que permanece para sempre, buscando, através da vida de oração, vida devocional, de testemunho eficaz, falar do amor de Deus, transmitir essa mensagem que transforma o homem perdido e pecador numa nova criatura. Meus amados, eu amo a palavra de Deus. E eu já tive a oportunidade de ganhar muitas pessoas para Jesus Cristo, de uma forma que o Espírito Santo de Deus me ofereceu, me abriu a mente para entender. Por exemplo, eu uso a mão. Eu digo que o primeiro dedo, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, são 5 dedos na mão. E eu digo assim para as pessoas que eu vou evangelizar, olha, pego na mão dela e falando na mão dela, eu digo, olha, esse dedo aqui, o polegar, é você. Aí ela diz, sou eu? É você. Aí eu digo assim para ela, como é o seu nome? Aí ele diz, João. Muito bem, o seu nome é João. Agora presta atenção, seu João. Por que você não está colado com os outros 4 dedos? É porque a Bíblia diz, o João pecou e afastado foi da presença de Deus. Agora, João, presta atenção, esse dedo é o dedo indicador. Indicador, está indicando para o céu. Eu quero dizer, Deus amou João de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que o João não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, João, nós temos o dedo do meio, o dedo do meio. O dedo do meio, João, diz o quê? Que Deus não somente diz que ama você, mas o dedo do meio diz, João, que Deus prova o seu amor para com o João pelo fato de Cristo Jesus ter morrido pelo João, sendo ele ainda pecador. João, o quarto dedo apresenta 3 dedos. 3 dedos que diz que Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. E o 4º dedo é de um ladrão que olha para Jesus Cristo, um homicida, e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O dedo do meio disse para aquele homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora eu pergunto, o dedo mindinho, o que diz, João? O dedo mindinho é a decisão, João. A decisão que você precisa tomar. O dedo mindinho diz, João, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Está lá em Atos capítulo 16, versículo 30 e 31. Varões, o que é necessário fazer para ser salvo? E a resposta veio na voz de Silas e de Paulo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Meu prezado,
Veja, João, você está sozinho, mas a palavra de Deus está dizendo que você crê. Eu pergunto, João, você crê que realmente Jesus morreu na cruz do Calvário por causa dos seus pecados para mudar a sua vida, João? E o João disse, eu creio. Aí eu puxo o João aqui para o centro da minha mão e digo, João, agora você está no centro da mão de Deus. E a mão de Deus diz, ela diz assim para você, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E aquela ovelha que vem a mim, jamais em tempo algum lanço fora. Dou-lhe a vida eterna, nunca há de perecer e ninguém tirará o João das minhas mãos. E meu Pai que me deu é maior do que todos e ninguém pode tirar o João das minhas mãos. Aleluia! Pronto. Agora, João está nas mãos do Deus Todo-Poderoso e ninguém pode tirá-lo. E eu apresento essa mensagem simples e as pessoas às vezes abrem os seus corações, abrem a sua mente para reconhecer que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, morreu para trazer vida e vida em abundância. Meus amados, que nesta manhã Jesus Cristo possa entrar na sua vida e entrando na sua vida possa radicalmente mudar a sua história, antes e depois. O marco da presença de Jesus, de uma vida pecadora, iníqua, de uma vida fracassada, de uma vida sem objetivo, sem propósito, e agora, a partir da presença de Jesus Cristo na sua vida, a sua vida vai ser completamente diferente. Porque Jesus Cristo estará no controle da sua vida e fará da sua vida uma vida vencedora e vitoriosa. Você, assim como eu, que comecei uma maratona no dia 4 de abril de 1965, você vai começar uma maratona verdadeira de uma vida cristã vitoriosa, cheia do poder e da graça de Deus, testificando da transformação que o Espírito Santo de Deus operou na sua vida. Você acredita nisso? Então crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua vida. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e você estará começando uma jornada que nunca será desistida, nunca entrará em atalhos, nunca estará sem propósito, sem objetivo, nunca estará fora daquele propósito que Deus colocou através da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário por nossos pecados, para que nós experimentássemos vida e vida em abundância. Hoje, 77 anos, estou dizendo para você, meu amigo, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com a boca se faz confissão e com o coração se crê para a vida eterna. Que Deus o abençoe. Eu ficaria altamente alegre, em regozijo, louvando e bendizendo o nome do meu Deus, se aos 77 anos essa palavra encontrasse guarida no seu coração e ela fosse uma palavra ativacional, no sentido de levá-lo a experimentar esse poder, essa graça gloriosa, maravilhosa de Deus na sua vida e na vida da sua família, transformando completamente o seu viver. Eu quero orar por você, se você permite. Repita comigo. Senhor, eu sou um fracassado. Eu desisto das coisas facilmente. Mas hoje, diante da palavra do pastor Jones, nos seus 77 anos de aniversário, ele está me oferecendo este presente. Esse presente que é Jesus Cristo. Como diz lá no livro de João, versículo 16 do capítulo 3. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu recebo, Senhor, este presente no meu coração. E eu quero começar, Senhor, com este presente, com este dom de Deus na minha vida, começar a minha maratona de vida cristã.
manter os meus olhos fixos no autor e consumador de minha salvação, aquele que morreu por mim na cruz do Calvário, Jesus Cristo, e jamais em tempo algum desistir, apesar das dificuldades e dos problemas que eu enfrentarei perante os meus familiares, perante os meus opositores, perante meus adversários, ou perante até aqueles que conviveram comigo no meu tempo de fracassado, no meu tempo de vitimista, no meu tempo, Senhor, de pecador que mantém os seus olhos e o seu coração longe de Cristo. Mas a partir de hoje, Senhor, eu recebo como meu Senhor e Salvador esse presente, e eu quero continuar, e eu quero iniciar esta maratona até o seu final, até ser assunto aos céus. Abençoa, Senhor, essa palavra na minha vida e no seio da minha família. Em nome de Jesus, amém. Amém! Que essa palavra, proferida com poder, com graça, com misericórdia, por esse servo de Deus que está firme na sua maratona de vida cristã, realmente traga uma transformação no seu viver, no seio de sua família. Que Deus nos abençoe e obrigado pela atenção que vocês nos deram neste 22 de julho de 2020, no meu aniversário. Eu quero dizer para você, meu amigo, se você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, haverá ou já está havendo nos céus uma festa e os anjos já estão cantando e se alegrando, porque a Bíblia diz, e Jesus foi quem disse, que no céu há um momento de grande alegria quando um pecador se arrepende e inicia a sua maratona de vida cristã no aqui e agora da sua existência. Que Deus nos abençoe.